Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo mais uma live nessa sexta-feira e agora nós temos a conexão Brasil-Portugal. E era um pedido que alguns internautas estão fazendo, se a gente conseguir um contato, principalmente na Europa, que nós pudéssemos fazer a comparação na questão da pandemia que está acontecendo hoje no mundo todo. Nos países bem mais avançados, noutros bem menos, e o nosso caso aqui é muito difícil a situação. Então, nós escolhemos Portugal, os nossos patrícios, para saber a comparação que a gente está fazendo. E nós vamos receber aqui hoje a Leandra Freitas. A Leandra, ela é consultora empresarial. E aí nós vamos estar nesse bate-papo aí sobre Brasil e Portugal. Olá, Leandra, tudo bem aí em Portugal? Olá, Antônio, muito obrigado, pelo convite, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre Portugal. Boa noite a todos. Aqui em Portugal, nós é meia-noite, nós estamos com 4 horas de diferença, porque nós estamos na primavera, entrando no horário já de verão, né? Então, nós temos 4 horas de diferença. Aqui é meia-noite agora. É um prazer Legal. estar com vocês. Uma satisfação também. Leandra, todos que vêm aqui na página, a gente faz uma pergunta referente ao nome da nossa fanpage. Leandra, eu lhe pergunto, quem tem medo da história? Antônio, quem tem medo da história é que pauta sua trajetória através de alicerces de areia. É aquelas pessoas que não têm ausência total de ética nos seus atos, né? E lembrando um pouquinho, do nosso memorável Paulo Freire, é fundamental a gente diminuir a distância daquilo que a gente diz e daquilo que a gente faz. Que em um determinado momento a tua fala tem que ser a tua prática. Então, quem tem medo da história é que tem ausência total de ética, ao meu ver. Legal, Leandra. Leandra, o papo que a gente vai ter é sobre a questão da pandemia, né? Sim. Aqui no Brasil, essa semana nós conseguimos ultrapassar um número de 34 mil mortes. Possivelmente hoje, sexta-feira à noite, já tenhamos mais de 35 mil mortes. Nós já estamos há 4 dias seguidos acima de 1.000 mortes, sendo que batemos o recorde ontem com mais de 1.400 mortes em apenas um dia. Hoje nós somos o país no mundo que mais está morrendo gente diariamente. Então a gente está numa situação caótica. Nós somos no mundo o terceiro em mortes, atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos. E somos o segundo em infectados, mais de 600 mil. Então, Leandro, eu te pergunto, como é que está a questão da pandemia em Portugal? O número de mortes, o número de infectados, a postura do governo? Queria que tu falasse sobre isso. Certo, Antônio. Dados atualizados de hoje. Nós temos confirmados aqui em Portugal 33.969 casos, certo? Nós temos 1.465 mortes e temos 20.526 recuperados e nós temos 475 pessoas internadas e 64 pessoas nos cuidados intensivos, que seria uma UTIs, né? Então, aqui, o governo português, para nós, o nosso primeiro caso de coronavírus que nós tivemos aqui em Portugal foi no dia 2 de março, certo? Começou na cidade do Porto, foi o primeiro caso identificado. E o que o governo português fez? Devido à experiência de outros países que já estavam avançados na Covid,
como a Itália, a Espanha, a França, o governo português ele usou de embasamento científico e estratégias de gestão. Então, no dia 2 teve o primeiro caso, no dia 11 de março, o governo português encerrou todas as escolas, creches e universidade, e no dia 18, o presidente da República, que aqui nós temos um sistema parlamentarista, o presidente da República, ele decretou o estado de emergência, mas que passava ainda para o parlamento. Então, o que aconteceu? Houve um engajamento muito grande de antecipação do governo em relação às medidas a serem tomadas. E dentro dessas medidas, o governo aqui, o presidente, ele é da direita e o primeiro-ministro, ele é socialista, ele é da esquerda. Mas em nenhum momento aqui eu vi pelas informações, por toda a mídia que se tem aqui, o engajamento político e a união, a cooperação foi muito grande. E dentre tudo isso que aconteceu, Portugal é um país que está sendo muito elogiado em relação à pandemia. Então, as estatísticas que se tinha foram para além das expectativas em relação aos números, que foi muito menor daquilo que era previsto aqui em Portugal. Bom, você está morando aí há quase um ano. Então, aqui você acompanhou todo o processo eleitoral que nós tivemos em 2018. Né? E, bom, nós já estamos aí 1 ano e meio do governo com característica de nazifascista. Né? O nazifascismo do qual destruiu a Europa na metade do século XX. Pois bem, atualmente, do que você acompanhou aqui do processo eleitoral em 2018, o atual governo do Bolsonaro, como é que a Europa está vendo o governo do Brasil hoje? Como é que a Europa está percebendo? Queria que tu comentar sobre isso. Antônio, aqui na Europa, simplesmente o Bolsonaro o governo brasileiro é visto como um tremendo genocida. Todas as pessoas, inclusive nos noticiários aqui só se mostra o lado do Brasil, onde tem a periferia, onde não existe o saneamento básico, que se fala de confinamento, se fala e as pessoas não têm como fazer. Então, o governo Bolsonaro ele está sendo visto aqui na Europa como um desgoverno total. Um governo que não apoia, um governo que não está seguindo as orientações da OMS. Então, assim, é um verdadeiro caos. Inclusive, cada noticiário que dá sobre o Brasil, sobre as mortes, sobre o aumento das mortes que está ocorrendo no Brasil, se fala muito de desigualdade e, inclusive, ele sempre, uma atenção, sempre há um analista político falando do Brasil e mostrando toda a questão caótica e a crise institucional que está tendo no Brasil. É essa a visão que se tem, que o Bolsonaro é um genocida. Mas aí eu te pergunto assim, quer ver? Nós tivemos no Brasil, na eleição de 2018, principalmente no segundo turno, ele recebeu uma votação expressiva, aí em torno de 57 milhões de votos. Né? Muitas pessoas votaram nele. Mas, bem, fica uma dúvida, que é o seguinte, essas pessoas que votaram nele, será que pensam que nem ele? Será que as pessoas que votaram nele são homofóbicas? Elas são racistas?
elas são sexistas, enfim, elas são genocidas, elas defendem que as pessoas têm que morrer mesmo, porque a vida é assim, as pessoas morrem, segundo palavras dele, e toda vez quando o Brasil atinge um número significativo de mortes, ele faz alguma coisa bizarra, né? Uma delas, quando o Brasil tinha batido os 10 mil mortos, que foi há poucas semanas atrás, ele deu um passeio de jet ski e foi numa lancha lá dos amigos comer churrasco. Ele estava pouco se importando para isso. Mas na tua opinião, assim, até convivendo, porque quem está de fora agora acaba tendo uma opinião diferenciada, né? Porque não está, digamos que, nesse confronto diário que a gente está na sociedade, né? Para quem está de fora, que nem tu já está vivendo aí há quase um ano, o que tu acha que levou as pessoas a votarem uma criatura tão bizarra? E hoje, aí na Europa, se comprova isso, a opinião que as pessoas têm. O que levou essas pessoas a optarem por um genocida desse? Será que as pessoas pensam que nem ele ou foram enganadas por eles? Antônio, eu acredito que as pessoas elas foram enganadas e induzidas a votarem no Bolsonaro. Até porque ele teve toda uma estrutura para que isso acontecesse, através das fake news, através do direcionamento, através do golpe que foi dado na Dilma. Então, as pessoas, não é que elas pensam dessa forma, é que eu acredito que na sua maioria, alguns sim, alguns extremistas pensam que nem ele, mas na sua maioria as pessoas foram enganadas, elas foram induzidas a votar numa pessoa onde teve todo um cenário, onde se montou um cenário, desde o golpe da Dilma, se montou um cenário onde ele iria acabar com a corrupção, onde ele faria várias coisas que ele não fez. E ao passo que as pessoas não se tocaram, as pessoas não tiveram o feeling de verificar que uma pessoa que não consegue ir a um debate, que não sabe articular, né, porque até então a facada que ele sofreu, né, ele não foi a nenhum debate, né, e hoje em dia a gente sabe que ele é uma pessoa que ele não sabe articular, ele não sabe falar, porque um representante aonde vai para frente de uma televisão ou em reportagens acaba falando palavrões e não se porta como um presidente da República, não se porta como um gestor ou não se porta como um cargo da sua importância, realmente o que aconteceu é que as pessoas foram induzidas, uma maior parcela da população foi induzida a votar numa pessoa que, como a base do seu governo é uma fake news. Sim, eu concordo contigo. Está entrando um parceiro nosso aqui, um administrador aqui da nossa página, que é o Ricardo Teixeira, que está fazendo uma pergunta aqui para nós aqui. Uma parte da retomada de empregos em Portugal vem do turismo, né? E o turismo é bastante forte em Portugal. Quais as medidas que o governo está tomando para tentar retomar aí a questão principalmente a questão é que é do emprego, que são os trabalhadores que mais sofrem, né? Está tendo uma abertura gradual, as coisas estão voltando ao normal ainda. Como é que o governo está tratando com isso? Bom questionamento. Realmente, Portugal aqui vive do turismo. Como Portugal conseguiu controlar bem a pandemia, nós estamos agora na terceira fase de desconfinamento. Então, esse desconfinamento, ele tem todo um embasamento científico e ele está sendo gradual, muito gradual. Então, tanto o primeiro-ministro como o presidente, eles já relataram que não tem nenhum problema de eles voltarem atrás, se caso o número de casos aumentar, se acontecer alguma coisa fora do previsto. Quanto as fronteiras ainda não abriram,
agora para a terceira fase do desconfinamento, que vai ser, eles estão medindo de 15 em 15 dias como é que estão os casos. Então, as fronteiras, a partir do dia, agora da segunda quinzena, já vai abrir as fronteiras com a Espanha e gradativamente os voos também, começaram voos, um voo para o Brasil e agora para a Europa já começou, a TAP já está começando a operar. Então, sobre o turismo, Portugal, nós estamos agora, vai entrar o verão e as praias portuguesas elas são muito procuradas e o turismo aqui é a base, né, do país. Então, o que está acontecendo? Portugal, como ele conseguiu conter o surto, ele está esperando receber os turistas. E, claro, não na medida que era na nossa antiga normalidade. Mas o que Portugal está fazendo? O governo tem um pacote de medidas para conseguir conter toda essa crise que vai vir que já está vindo pós-pandemia. Então, o governo ele vai dar subsídios para o turismo, para os hotéis, linhas de crédito, para que eles não sofram tanto o impacto com o coronavírus. Mas Portugal, agora a partir de julho, já está abrindo para o turismo. Inclusive já tem reservas, como em praias, o Algarve, que é bem procurado, já tem reservas. Simplesmente porque o país conseguiu conter a pandemia. Legal. Então, assim, vocês estão tendo aí um governo de atitude, um governo que foi para cima da pandemia. E acho que a informação interessante que tu traz para nós aqui é o seguinte, o presidente é de direita e o primeiro-ministro é de esquerda. Então, eles se uniram contra um inimigo bem maior, um inimigo gigante. E aqui a gente está numa situação bem diferente, né? Aqui, para tu teres uma ideia, o governador de São Paulo é de direita liberal. O presidente da República é de extrema direita. E o presidente da República chama o governador liberal de direita, que é um grande empresário, chama ele comunista. Olha, não é por acaso que o Bolsonaro está sendo ridicularizado na Europa inteira e no mundo por causa dessas opiniões. Elas são bizarras, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos um ministro da Educação que é o cara completamente pancado da cabeça. Ele fala de coisas que não é nem na área dele. Para ter uma ideia, ele chama o governo chinês de comunista, de estar destruindo o mundo, e o governo brasileiro tem muitos comunistas infiltrados chineses que têm que ser mandados embora. Pois bem, a China hoje deve ser o primeiro ou segundo parceiro comercial do Brasil. E o cara pancado, o cara faz essas declarações bizarras, né? Há tempos atrás, a gente teve quase um conflito internacional com a China, com o embaixador chinês, exigiu que eles pedissem desculpa publicamente sobre as declarações que ele está fazendo, correndo o risco de nós perdermos negócios com a China. Isso só parou um pouco porque o agronegócio, que é o maior parceiro do governo Bolsonaro, e nessa crise toda, o agronegócio é quem mais fatura. Por quê? O agronegócio ele vende para fora e vende em dólar. O dólar hoje, nas oscilações de 5 a 6 reais ali, né, estão faturando muito. Então, o agronegócio foi para cima do governo e disseram para eles, baixem a bola, senão nós vamos perder muito dinheiro lá com eles. Para ter um nível de compreensão que o governo tem, né? Enfim, o Ricardo está perguntando para nós de novo aqui. Hoje a política no Brasil está tão absurda que o presidente de direita de Portugal seria chamado de comunista no Brasil. Tranquilamente. Tranquilamente. Seria chamado de comunista. Olha, sem dúvida nenhuma. E de extremo comunismo ainda.
Possivelmente eu inventar que o presidente de Portugal seria um neto lá do Marx, do Lenin. Inventar alguma coisa assim do gênero, né? De tão bizarra as situações que nós estamos vivendo. Mas quero te dar um dado aqui, aí depois tu comenta sobre isso, até para ver a diferença que a gente está tendo num governo que está extremamente sério e comprometido. Aí os números que tu trazes aqui, eles são números impressionantes, né? 33 mil casos apenas, quase 1.500 mortos, perto do nosso, com 34 mil mortos. Aí a gente vai pensar assim, ó, digamos que o leigo vai fazer a seguinte interpretação. Ah, não, mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes, Portugal tem bem menos. Só que nós temos 34 mil mortos, a China tem 4.500 mortos. E a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, a comparação não serve. O dado que eu queria dar para ti aqui, que surgiu essa semana, até para nós continuar fazendo essa comparação dos dois governos, o governo essa semana tirou 83 milhões de reais do Bolsa Família, principalmente do Nordeste, aonde o Nordeste não vota nele, e distribuiu isto na comunicação da presidência. Esta comunicação que alimenta o chamado gabinete do ódio. E essa semana a CPI divulgou que o gabinete do ódio, eles financiam sites fakes e sites pornográficos. Sites pornográficos também é financiado pela presidência da República. Vamos tentar continuar nessa comparação assim, ó, porque é bizarro, porque eu queria muito que as pessoas que votaram no Bolsonaro assistissem essa live. Queria muito isso. As pessoas conseguirem entender essas bizarrices que está acontecendo. Continua falando sobre a questão do governo. Todos os dias tem um boletim diário e a questão de coletiva com a imprensa. Queria tu falar sobre isso, sobre a postura do governo em relação à imprensa. Antônio, assim, ó, eu fico extremamente com o coração apertado de saber que o Brasil está passando tudo isso, essas mortes, essas pessoas que realmente não têm condições de se cuidar, porque o Brasil tem uma população totalmente autônoma que, infelizmente, acaba tendo que ir para a rua para realmente trabalhar, para ter o que comer, né? E aí o desgoverno do Bolsonaro, ele acaba pegando o Bolsa Família, que foi um programa que retirou muitas famílias da pobreza extrema, para colocar em informativos do governo, fake news e sites pornográficos. Realmente, o Bolsonaro, o presidente aqui de Portugal, Marcelo Rebelo, ele tem mais ou menos mais de 80% de aprovação dos portugueses. Ele é um presidente muito popular, ele é um presidente muito respeitoso, ele é um presidente que ele tem um jogo de cintura muito grande. Inclusive, vendo os noticiários, ele dirige o próprio carro, ele mora em Cascais, na Grande Lisboa, ele vai ao supermercado como uma pessoa comum, e ele é uma pessoa muito popular. E não que ele não seja, pela imprensa local aqui, cobrado, que ele não seja... eles respondem a todos os questionamentos. E uma coisa que eu fico assim... que é um comparativo, que nem existe esse comparativo, a forma que os gestores aqui, eles tratam a população aqui. Nós temos os boletins diários da Direção-Geral da Saúde informando sobre o coronavírus, informando todos os dados,
informando leitos, informando quantos respiradores chegaram no ápice da pandemia, com todas essas informações. Mais ou menos o boletim diário, ele dura até quase 1 hora. Fora os boletins diários, nós temos as informações com o primeiro-ministro, né, o Antônio Costa, nós temos as informações também com o presidente, e me chamou muito a atenção que as primeiras mortes que ocorreram, a letalidade aqui, as primeiras mortes que ocorreram pela Covid, o ministro e o presidente foram para a televisão dar condolências à família, lamentar muito e se explicar que se estava tendo todo um aparato de gestão, mas que infelizmente isso ia acontecer, mas assim dando condolências à família, aonde a gente vê o nosso desgoverno dizer, e daí que vai morrer gente? Então, assim, não existe nem comparação, porque o nosso governo é insano, é uma falta de humanidade que está acontecendo no Brasil, é uma insanidade, é surreal. Eu te falo que eu nunca pensei que isso fosse acontecer no Brasil. E no momento onde nós mais precisamos de governo, em um momento onde se precisa, aqui se une a direita e a esquerda para combater o vírus. E nós aí no Brasil simplesmente está tentando se combater o Bolsonaro porque os governadores ficaram isolados. E tudo que ele faz é para prejudicar todo mundo e agora ele simplesmente, essa ajuda que o governo está dando, não, que o governo, essa ajuda que foi dado, primeiro, R$200. Então, onde é que uma pessoa vai conseguir sobreviver com R$200? Aí foi a 600, e aí o governo não liberando e tendo essa verba para liberar. Então, quer dizer, é surreal isso que está acontecendo e muito desumano. E aqui as autoridades realmente elas governam para o povo e não para si próprio, que nem acontece no Brasil. Uma questão que chamou a atenção essa semana foi o seguinte. Bom, uma parte das pessoas que votaram no Bolsonaro com certeza pensam que nem ele, agem que nem ele. Nós tivemos um exemplo agora, essa semana, de um menino que morreu porque a mãe não tinha com quem deixar o garoto e teve que levar para o emprego. E, bom, ela é doméstica, ela trabalha numa casa, num apartamento, né? Bom, e chegando lá, de imediatamente ela tinha que levar, que era uma das tarefas dela, o cachorro para passear. E deixou o filho com os cuidados da mãe, os cuidados da patroa. Pois bem, a patroa não teve paciência, o menino quis ficar com a mãe e a patroa já dispensou o menino, levou no elevador ele e apertou o botão e deixou o menino para a própria sorte. Aí o menino lá se perdeu dentro lá do prédio e chegou e caiu lá do 19º andar, ele caiu e ele morreu. Esse é o perfil da nossa classe média que nós temos, o perfil de uma classe média que elegeu esse governo. E esses tipos de pessoas pensam que nem o Bolsonaro, são iguais a eles. São arrogantes, são mesquinhos, são egoístas, são ignorantes, estão sempre preocupados consigo mesmo. E ela estava fazendo algo muito importante, a patroa, que ela estava fazendo a unha. Então, ela não poderia disponibilizar alguns minutos até que a mãe voltasse. Pois bem, uma vida se perdeu. Uma vida se perdeu. Bom, esse é o perfil da classe média que nós temos. Certa vez, queria comentar contigo, e queria que depois tu abordasse sobre esse tema. Certa vez eu li um artigo dos brasileiros mais abastados que estavam indo embora para Portugal porque o Brasil não dava mais. O Brasil tinha muita violência e tudo, estavam indo embora para Portugal. Pois bem, esses brasileiros abastados chegaram lá e eles tinham condições de construir prédios,
construir os condomínios, lugares lá, criando lá uns próprios espaços deles. E uma das exigências que eles tinham para os arquitetos portugueses, que os prédios deveriam ter elevador de serviço. E as casas tinham que ter o quartinho da empregada separado da casa. Os portugueses não conseguiam entender essa lógica, essa separação, esse apartheid. Os portugueses tinham dificuldade para compreender esta dinâmica dessa classe média brasileira, essa classe média abastada que vai para outros países e leva consigo toda a sua arrogância, prepotência, todo o seu egoísmo e o seu desprezo pela vida. Nós temos uma classe média que tem desprezo pela vida. Eles não gostam da vida, eles amam a morte. E o nosso presidente representa tudo isso. Queria que tu comentasse sobre essa questão assim, ó. O português ele é bem diferente dessa classe média nossa, né? E o português muitas vezes não fica chocado com esse brasileiro arrogante, prepotente que chega aí e acha que as pessoas têm que estar aos seus pés. Realmente, Antônio, eu verifiquei porque eu assisto assisto informações do Brasil, leio, né, para verificar como é que está a situação aí. E quando eu li essa história, eu fiquei realmente estarrecida. E fiquei estarrecida com outras mortes que já estão, claro, a morte de uma criança, ela choca muito, e ainda mais da forma que foi, deixar uma criança totalmente sozinha, entrar no elevador, quer dizer, levar a criança até um elevador, apertar o botão, enfim, e me choca, porque eu vi um relato da mãe do menino que faleceu, ela diz o seguinte, que a patroa já havia confiado a ela os filhos. E quando ela deixou o filho dela, aconteceu uma tragédia, que foi a morte do filho dela. E ela disse assim, se tivesse acontecido isso comigo, a minha cara estaria estampada no jornal, o meu nome. O nome dela não está no jornal, e nem o rosto dela está no jornal. Ainda bem, né, que hoje em dia a gente tem muitos meios de comunicação e agora já está estampado nas redes sociais, já está estampado em todo lugar o jeito que essa pessoa agiu com essa criança. E aí só nos mostra que a desigualdade social no Brasil é extrema. E nos mostra também que ainda pelas redes sociais eu acompanhei algumas coisas e tem pessoas ainda tentando justificar o. Então, Antônio, realmente aqui não é assim. Aqui os portugueses eles são extremamente educados. Eles são muito educados. E os portugueses, se uma pessoa tem um posicionamento social melhor, tu não sabe, porque as pessoas aqui não ficam ostentando. Se o presidente da República vai ao supermercado comprar o pão dele para tomar o café, então já te diz tudo, que a gente não precisa ostentar essa sociedade que nós temos no Brasil, uma sociedade onde as pessoas vivem de aparências, juram que são elitizadas. E aqui não se sustenta isso. Aqui é diferente, as pessoas vivem com simplicidade. Isso que Portugal é um país onde ele tem o menor salário mínimo da Europa, mas as pessoas aqui têm qualidade de vida e são muito educadas. E assim, isso no Brasil, nós já tínhamos problemas de desigualdade social. Aí colocar um governo totalmente de extrema-direita e fascista, onde implanta o ódio para as pessoas, onde se utiliza de armas e está simplesmente, as instituições estão totalmente em crise, realmente é uma diferença assim imensa mesmo, e lamentável isso que aconteceu tanto com esse menino como
os negros das periferias que são mortos e a polícia ainda justifica essas atrocidades, né? Que são números alarmantes de pessoas que perdem a vida porque são negros e pobres. Mas o dado que tu tinhas comentado antes é o seguinte: o governo português tem 80% de aprovação. Nas últimas pesquisas que andaram saindo no Brasil, o Bolsonaro tem em torno de 28% e 30% de aprovação. Pois bem, a gente ainda acha que é um exagero essa aprovação toda, a gente acha muito aprovação. A gente fica imaginando como é que pode um ano e meio de governo ainda ter 30% de aprovação e as pessoas não conseguem enxergar nada do que ele fez ainda. Todas as bizarrices, as mortes que está acontecendo, ele não se manifesta, ele sequer dá os pesos para a família lá, ele não faz nem isso. Pois bem, nesse final de semana surgiu um movimento no Brasil que diz o seguinte: somos 70%. 70% que não votou no Bolsonaro, ou melhor, 70% que não quer o Bolsonaro. Somos isso. E nós temos o outro movimento que está surgindo com muita força, que são os antifascistas, né? Os antifascistas, e o curioso é que ele está sendo organizado pelas torcidas organizadas do futebol. Futebol que a gente sabe dificilmente se mete em política, né? Pois bem, é um fenômeno. Não que não tenha ocorrido, naquele processo diretas já, o clube, o Corinthians, liderado pelo Sócrates e pelo Casagrande, eles foram os precursores de pegar e fazer um movimento pela democracia e pelas diretas, né? Pois bem, esse movimento agora, ele ressurge com muita força. E, bom, nos Estados Unidos também está tendo lá esse movimento, apesar que eles são anterior a nós, né? E lá eles chamam dos os antifas, esse é o nome que eles chamam lá nos Estados Unidos, que estão na mesma lógica de tentar combater o fascismo no mundo. E hoje ele está mais aflorado na América hoje. Na Europa, a gente sabe que tem pontos lá que eles surgem ainda, né? Mas na América que está com muita força isso, a questão do fascismo dominando os governos. Pois bem, dentro de todo esse movimento caótico que a gente está vivendo, né? Eu te pergunto assim, ó, fazendo a comparação de novo, Brasil-Portugal, será que nós vamos conseguir sair dessa pandemia tendo aprendido algo? Será que a população vai conseguir aprender algo com essa pandemia? Está dando boa noite para nós aqui a Luísa Freire aqui está dando boa noite para nós. Olá, boa noite. Enfim, o que você acha? Será que as pessoas vão se tornar mais humanas? Será que essa classe média maldita que nós temos, será que o coração delas em algum momento vai ser tocado? Será que a pandemia vai conseguir tocar o coração dessas criaturas? Olha, Antônio, é o que a gente espera, né? É que se espere que com os erros a gente possa aprender e que as pessoas não fiquem tão focadas, que as pessoas saibam cobrar dos nossos governantes o que realmente é o papel deles. Porque o papel do governante é ele ser um gestor público. E aí a gente percebe que o Brasil, historicamente, ele vem agora com essa pandemia, foi se verificar que não existe saneamento básico, as periferias não são assistidas, que a gente tem muitos problemas estruturais. E fora esses problemas estruturais, nós temos problemas também culturais. Né? A questão do racismo, a questão da sexismo, homofobia e tudo mais, nós temos questões estruturais. Eu só espero que tudo isso que nós estamos passando, e é doloroso tudo isso, porque nós estamos passando por um momento onde surge de uma hora para outra um vírus,
aonde para o mundo inteiro, todo mundo para, porque realmente, né, vidas que estão em jogo. O governo brasileiro ele não está nem aí para o que está acontecendo. E o que acontece? A gente está simplesmente... o Bolsonaro é uma falta de decoro imensa, e as instituições acabam... não sou cientista política, mas realmente, por muito pouco, outros presidentes já sofreram um impeachment, e com ele nada acontece. A falta de decoro, essa reunião ministerial que também apareceu aqui na Europa e foi assim um escândalo, né, pela falta de diplomacia que esse governo não tem nenhuma. Agora, Antônio, espero que nós possamos aprender com os erros, espero que a gente possa ser mais humano, espero que pós-pandemia as pessoas elas não olhem só para o seu próprio umbigo, onde a gente consiga resgatar o bem coletivo de todos, onde a gente possa construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade, porque não adianta as pessoas, constrói cadeias, constrói isso, não, nós temos que alicerçar o nosso país através da educação, nós precisamos alicerçar o Brasil, e não é dessa forma que está acontecendo esse alicerce, é bem como tu disse, é uma classe média, aonde é uma classe média que não tem coração, porque o que está acontecendo já há muito tempo, e eu te digo, o meu último trabalho foi como trabalhava com jovem aprendiz, com jovens de vulnerabilidade social, aonde eles não têm a mesma condição que outros têm, e eles não vão ter as chances que outras pessoas têm. Então, realmente, eu espero que a gente saia dessa com uma sociedade bem melhor. Mas, no caso do Brasil, tá realmente, eu não sei de que forma a gente vai sair dessa com o desgoverno do Bolsonaro. Está dando uma contribuição aqui para nós, aqui novamente, a Luzia, que está fazendo um comentário sobre esse tema, né? Não acredito que as pessoas vão se tornar mais humanas. Estão assistindo uma pandemia, a violência crescendo, mas ainda seja a violência contra as mulheres, a violência contra os negros e as negras. A pior violência desse governo quando abre a boca, que é tudo uma consequência, uma atrás da outra. Quero chamar a atenção, e aí esses dados aqui que tu coloca, com 80% de aprovação, porque tem questões que passam desapercebido para nós. Mesmo aquele cidadão que não acompanha a política, que não acompanha o que o governo está fazendo, não quer saber, por mais que ele não reconheça, ele sabe que aquele governo é uma autoridade. Ele sabe disso. Tá? Onde é que eu quero chegar contigo? Se o governo, ele fala se todas as recomendações, olha, precisa usar máscara, tem que manter um distanciamento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque o nosso ministro da Saúde, que está em contato com a Organização de Saúde Mundial, com a ONU e tudo mais, bom, ele está dando um recado que o governo está procedendo de forma clara. Essa semana nós tivemos um fato no Rio Grande do Sul, que foi o seguinte, uma jovem, não devia ter 30 anos, ela pegou e ela estava chorando porque ela tinha perdido a mãe, né? Tinha perdido a mãe para o Covid. Pois bem, aí o repórter estava entrevistando ela e ela pegou e disse, olha, no começo a mãe fez a quarentena como foi recomendada. Mas depois chegou pessoas aqui e disseram que não, isso é tudo bobagem, isso é tudo invenção, eles estão inventando lá fora,
É tudo coisa assim, é exagero. Não dá bola nisso. E bom, ela saiu da quarentena, ela contraiu o vírus e ela morreu, decorrente de outras doenças que tinha também. Pois bem, se nós temos um governo e ele não reconhece a pandemia e ele age como um delinquente, ele age como um marginal, pessoas que estão lá embaixo vão olhar para ele assim, pô, se o presidente está falando isso que é mentira, deve ser mentira mesmo. E as pessoas acreditam nesse boçal e saem da quarentena e vão contrair o vírus. Porque, sabe o que que... E eu já vi comentários aqui nas redes sociais, e até de conhecidos, de parentes até, que é mais grave, né? Dizendo assim, ó, nenhum parente meu pegou Covid. Não conheço ninguém que pegou. Isso deve ser mentira mesmo. Aí, assim, no Brasil são 34 mil mortes. Aí eu fico imaginando alguém conseguir sustentar uma mentira de 34 mil mortes. Nos Estados Unidos, mais de 100 mil mortes. Como é que sustenta uma mentira com 100 mil mortes? Não tem como. Mas por quê? De onde é que ele está tirando essas ideias? Está tirando o presidente, que está dizendo que tudo isso é bobagem. E a última que ele deu para tentar justificar tudo isso é o seguinte: as pessoas morrem. E é assim mesmo. Não tem jeito. Está fazendo um comentário aqui a nossa conhecida, a Cristina. Parabéns pela live. Também gostaria que pessoas que votaram no Bolsonaro tivessem o entendimento que vocês têm com o ser humano. Essa é a grande questão. E aí, quero que tu comente uma questão agora. Vamos falar um pouquinho da história de Portugal. Portugal fez uma bela revolução em 1974. Essa revolução ficou conhecida como a Revolução dos Cravos, né? Eu quero fazer a comparação agora com o Brasil. Pois bem, nesse fim de semana agora vai ter manifestações novamente, né? E os antifascistas estão prometendo ir para a rua e não vão arredar pé. Bom, tem muitas pessoas do campo de esquerda que estão pedindo para eles não irem para a rua, porque já se tem informações que a polícia vai colocar pessoas infiltradas lá para poder quebrar as lojas e justificar a violência. Então, dá para ver o tamanho do ódio que nós estamos vivendo. A polícia, que é uma autoridade que tem que manter a paz, que tem que manter a ordem, e nos Estados Unidos tem vários vídeos que estão mostrando de policiais que se infiltram no meio dos manifestantes para fazer o quebra-quebra, isso para poder justificar a violência da polícia. O presidente dos Estados Unidos já está chamando os manifestantes de terroristas. E aqui no Brasil, o nosso presidente, infelizmente, é o cachorrinho, ele está repetindo a mesma coisa, está chamando os antifascistas de terroristas. Então, está se pedindo para que eles não vá para a rua, porque vai ter armadilhas, vão infiltrar. Mas qual é a relação que eu quero fazer com Portugal? Portugal, quando fez a Revolução dos Cravos, eles viviam sobre o ditador, o Salazar, né? E o Salazar fez a ditadura mais terrível que Portugal pode ter vivido. Pois bem, um dos gestos que marcou essa revolução, e acho que foi um gesto que conseguiu tocar o coração, principalmente daqueles soldados que estavam na rua para massacrar o povo. Não se sabe se era uma menina ou uma mulher adulta, ela pegou um cravo e colocou na baioneta do soldado. Aquele soldado que estava pronto para matar o seu povo, ela pegou um cravo e fez um gesto de amor extremo naquele momento de ódio que Portugal estava vivendo. Será que em algum momento a gente vai poder ter esse gesto tão grandioso que aquele soldado que vai para a rua muitas vezes para massacrar o seu povo, será que em algum momento ele vai conseguir se sensibilizar e saber digamos que o inimigo não é o povo,
e o inimigo é o governo, já te passo a palavra, o Ricardo está comentando aqui. Essa postura negacionista da direita brasileira é uma tradição. A ciência está com a esquerda. As teorias científicas são o grande problema da nossa sociedade. As teorias científicas, verdade. E aí, comparando o gesto da Revolução dos Cravos, aquele gesto de colocar um cravo na baioneta de um soldado, com certeza aquele gesto assim tocou o coração daqueles soldados. Queria comentar sobre isso. Realmente. Foram 45 anos aqui de ditadura, né? E esse ano, para as comemorações dos cravos, como nós estávamos no meio do confinamento, que, aliás, só colocando uma ressalva aqui, o povo português ele fez a sua parte, porque realmente o confinamento ele foi seguido à risca, porque, claro, aqui nós temos líderes, né? Tanto o primeiro-ministro como o presidente. Então, o povo português se engajou por uma causa maior. E eu te digo assim, eu não sei se gostaria que houvesse essa sensibilização das pessoas com tudo que nós estamos passando aí no Brasil, porque apesar de eu estar aqui, meu coração está no Brasil, né? Eu tenho parentes no Brasil e tudo mais, e eu sou brasileira. Então, eu realmente eu não vejo essa sensibilização nessa analogia que tu fez do cravo e tudo mais, eu não vejo essa sensibilização. Gostaria muito, e me assusta o que vai acontecer no domingo, porque realmente esse movimento antifascista, o primeiro que eu vi na internet começou aí em Porto Alegre, né? Que foi em frente aos quartéis, que tinha um pessoal bolsonarista e o pessoal das torcidas organizadas começaram, eu não sei se era das torcidas organizadas, mas o pessoal antifascista expulsou eles. E o que me assusta, Antônio, de todas essas questões, é que, imagina, a polícia, os quartéis, eles têm que trabalhar para o Estado, mas hoje em dia o que a gente vê é que tanto a polícia como os militares, eles tomaram um partido político, e não é o papel deles ter um partido, estar em consonância com o partido político. A polícia, o exército, eles são para guarnecer o nosso país. A polícia na sua segurança para a população e o exército para guarnecer o país. E a gente não vê isso, a gente vê que eles tomaram partidos políticos. E a gente está vendo nas manifestações no Rio de Janeiro, a manifestação, os bolsonaristas, a polícia não tocou. Quando foi para tocar nos antifascistas, tirou bandeira deles, inclusive tinha um vídeo de um deputado bolsonarista dizendo para a polícia, vai lá e não sei o que e tal. Então a gente viu que a polícia tomou partido. E eu, sinceramente, da maneira que está o Brasil, eu não vejo que vai existir essa sensibilização. Não vejo, não. Infelizmente, porque deveria. Mas não vai haver essa sensibilização pelo radicalismo e pelo fascismo em si, por toda essa história, eu não vejo que vá acontecer isso, não. Muitas vezes a esperança acaba sendo maior do que a realidade, né? O Ricardo está só ratificando aqui as teorias científicas são o grande problema da nossa sociedade. Eu fico imaginando assim uma cena que nós tivemos na última semana, uma cena até foi engraçada, a cena. E no Jornal Nacional, o William Bonner falava sobre os terraplanistas.
E aí ele dizia assim, os terraplanistas, e aí ele fez o gesto com as mãos, e disse assim, os terraplanistas acham que a Terra é plana. Assim, e são essas pessoas que apoiam esse cara, sabe? Aí, assim, se o cara duvida ainda que a Terra não é redonda, ela é plana, como é que o cara vai acreditar numa pandemia? Não tem como acreditar numa pandemia, não tem como acreditar no vírus. Enfim, é um negacionismo completo. Quero fazer agora, só ler aqui, só ver se eu acho que ela é interessante, e diz assim para nós. Ó. Só procurar aqui um pouquinho. Tem um trechinho da música, eu acho que vai falar um pouquinho sobre essa esperança que a gente tem. Não vou pegar no começo, vou pegar lá no meio. Conheces a música, com certeza. Diz assim, ó, pelos campos a fome, em grandes plantações. Pelas ruas marchamos, indecisos cordões. Ainda fazem da flor o seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Portugal acreditou que um cravo podia vencer os canhões e venceu. Então, para concluir assim, já chegamos no final da live, já temos aí 56 minutos e 20 segundos. Aí eu vou te perguntar agora, né, o fechamento, assim, ó. Leandra, se tu pudesse voltares no tempo, qual o fato histórico que você mudarias? Olha, Antônio, se eu pudesse mudar um fato histórico, eu mudaria as eleições de 2018, que foi para nós, que está sendo, infelizmente para nós, a perdição do Brasil, com esse desgoverno, com esse desrespeito, um governo que está acabando com as instituições, inclusive aqui em Portugal, uma coisa que se fala muito dessa devastação da Amazônia, da questão dos índios que estão sofrendo com o Covid, dos grileiros na Amazônia. Então, são notícias que saem aqui e realmente, se eu pudesse mudar um fato histórico, mudaria o fato de uma pessoa que não tem a mínima condição uma pessoa inábil, que não tem condição de estar exercendo o cargo na qual está, eu mudaria as eleições de 2018. Seria uma medida e tanto. Com certeza. Com certeza a gente não teria perdido tantas vidas e tanta irresponsabilidade até o ponto que nós chegamos, né? Pois bem, eu acho que foi um bom papo que a gente teve, né? Trouxe essas informações aqui relevantes para que a gente possa fazer uma comparação assim o Brasil, Portugal e tudo que tem acontecido entre esses dois países. E agradecendo aqui também a participação do pessoal que fez comentário, a Luísa aqui está parabenizando pela live, e o Ricardo, a Cristina, enfim, os demais aqui que fizeram comentários aqui. Foi uma boa live, eu acho que deu para esclarecer bastante. E amanhã, nós já estamos, amanhã não, domingo, já estamos convidando, todos os domingos a gente faz, às 6 horas da tarde, aqui no Brasil, o giro da semana. Eu e o amigo Diogo, a gente fala tudo de mais importante que aconteceu durante a semana e fazer um giro da notícia, tá? Porque eu acho que é importante. Então, um meio de comunicação alternativo para tentar fazer um contraponto com a grande mídia. Essa que é a intenção que nossa aqui está tendo. Leandra, te agradeço. Uma boa Obrigada. noite. Sono, que Obrigada. já é uma aí, né? Uma hora. Obrigada a você. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Fiquem com Deus e se cuidem. Se cuidem. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Então.